O artigo 40, volta ali um pouquinho, Geraldo, só por favor. O caput dele lá para ver. Então tá lá. Mas é porque serão elaborados estudos e projetos para implantação de ruas completas, contemplando, mas aí no item 2 é que está aqui, ó. A implantação de obras viárias para melhoria e complementação da articulação viária. Então é porque, desculpa, eu falei que lá, mas é aqui, ó. É porque não é no 1, é aqui no 2. Então eu posso isso. Agora? Então, cabia assim, a continuidade integral da via de acesso, incluindo os vazios urbanos. Implantação de obras viárias para melhoria e complementação da articulação viária, incluindo os vazios urbanos. Temos um problema aí. Esses vazios urbanos. Nessas áreas não foram bloqueadas. Elas pertencem a... Um minutinho. Que nesse momento não pretende lotear. E o que eles ficam esperando? Que o município faça a desapropriação dessa área para abrir a via, então eles já recebem pela desapropriação. E que o município faça ainda as benfeitorias. O município vai lá, desapropria, faz o asfalto, faz a calçada, e a área dele supervaloriza. Então, esta é a dificuldade do poder público com esses vazios urbanos. Alguém está estudando uma legislação, não é? Para que a gente resolva esse problema. Só que se a gente condicionar isso aqui no plano de mobilidade, nós vamos ter essa dependência de como resolver esse problema desses vazios urbanos na forma de desapropriar e fazer as benfeitorias. Loteamentos vazios não resolve, ao invés de vazios urbanos. Vazios urbanos. Você diz alterar o termo? Citou loteamento. É que os loteamentos, eles já têm que ter essa infraestrutura obrigatoriamente. Se loteou, ele tem que fazer a pavimentação, inclusive calçadas e tudo. Então, eu não sei como é que a gente poderia vencer essa dificuldade. Eu entendo, isso é um problema sério para a cidade, mas acho que está sendo estudado lá no IPLAN para ver como é que vamos resolver esse problema dos vazios urbanos não loteados. Agora, aqui, só direção, porque aqui o mesmo problema tem com a articulação viária dos municípios. Então, é colocar da articulação viária dos municípios e entre os bairros e entre as regiões municipais. Acho que vai ser deixar bem genérico. Pode ser, Silvio? Pode ser, só que a gente pede para quando for fazer essa lei discutida, a gente gostaria de participar também. Por quê? Porque lá, num caso específico lá, o problema é assim, o loteador já criou uma via de passagem e ela está ali, ela não pode ser bloqueada e nem retirada. E é o acesso mais próximo dos moradores. E aí, enquanto a prefeitura, o município não estimula a resolver esse problema, a gente fica com o problema há muito tempo. E outra coisa, o vazio urbano não paga IPTU, se paga ITR, a gente recebeu a resposta que não paga o IPTU. Então tem que fazer um estímulo também para que ele urbanize, o próprio loteador urbanize, para que a gente não fique lá sofrendo sem ter nenhuma motivação do município. Mas aí acho que vai ter mais na discussão lá do plano diretor. Obrigado. Então, na verdade, é que já está, na articulação viária do município. Bom, no 41 tem o 3 aqui, ó. Alterações de circulação para maior eficiência dos semáforos, distribuindo os tempos, semaforos, para atendimento adequado. O Juan que fez isso aqui, não? Não, foi o menino lá do motociclista. Perdão, no inciso 40 ali, eu comentei com o rapaz aqui, dos estudos, né, para ruas completas. Eu queria que incluísse ali também os bolsões ali, o estudo de bolsões, que é esse que eu falei, que não é um estacionamento para o motoboy. Esse é, enquanto o semáforo estiver vermelho, onde o motoboy, o motociclista vai parar, para não ficar preso ali no meio dos carros. Não, mas aí não é aqui não. Não é ali na questão do... serão elaborados estudos... Aqui é calçada, uso residencial incentivo. Aquilo lá na hora de semáforo, lá você está falando de bolsão na frente da parada. Isso, aí tem aqui, ó, a necessidade de pedestres, ciclistas, usuário de transporte coletivo, idosos, crianças. Nas calçadas. Esse ali é para as calçadas, não é para as ruas. Calçadas. É que fala assim, ruas completas. Rua está lá na frente do semáforo, vamos ver. Então tá, obrigado. 41, vamos ver. Desce aí. 41, Pois é. Tem alguma coisa aqui no 3, aqui, ó?
Então não tem. É o 341 sobre os bolsões aí, então. Né? Então ele poderia incluir. Considerações de população, semáforo. Incluir motorista e espaço físico para. Não escreve. Pois é, isso é polêmico, então vamos ter que polemizar aqui. Aí nessa questão dos bolsões também, eu gostaria que colocasse junto a conscientização dos motoristas. Porque assim, pelo código, pelo CONTRAN, outubro de 2020, foi regulamentado a questão do corredor. Não na hora que os carros estão em movimento, mas sim quando os carros param no semáforo. Então os carros agora tem que deixar um espaço do corredor. O corredor está regulamentado. Então ter esse consentimento também, porque em muitos lugares aqui de Maringá acontece de o motorista do carro parou, o semáforo acabou de fechar, ele parou e a gente pede para dar uma abridinha no espaço e eles acham que não precisa. Porém isso está no CONTRAN desde 2020, né? Então assim, a criação dos bolsões e a tentativa de educar, conscientizar os motoristas. Mas a educação vai entrar, tem um item separado, que é um programa de educação lá, já está lá, a gente já falou lá. Ok? Então vamos lá para o próximo vídeo. Gente, nós estamos com um horário aqui, porque o espaço vai ser utilizado depois, né? Nós estamos no limite, então agora nós temos que ser bem mais rápido aqui para fechar. Então, artigo 43. Para atendimento, destino e utilização de carro elétrico. O que é a questão aqui? Oi. Ali, ó, o microfone lá de lá, gente. Vocês estão os dois, cara. Peraí. Mas é bem simples, viu? Tem que falar no microfone. Tá chegando. É bem simples. No primeiro ponto ali, ele também já fala aqui para a gente depois alterar nas ações. Criar sistema de aluguel de carro, acho que não compete para a prefeitura, vai criar uma empresa pública de aluguel. Então, incentivar a criação de sistema. Estimular a criação. Isso. Ok? Aprovado? Próximo. Incluir no Código de Obras exigência de disponibilização de vaga, adotar sistema de carregamento de carro elétrico e planejar a substituição gradativa dos veículos públicos e tal. Oi. Exigir por incentivar. Não, isso aí no caso eu acho que é exigir mesmo, porque no Código de Obras ele estabelece já regras que vai ter que prever. Então, já sim, mas não dá para exigir porque isso depende da concessão pública de energia elétrica. Tá? Alguns empreendimentos nós tentamos aprovar com a disponibilização de vagas, só que ele não passa no estudo de viabilidade da própria Copel. Tá? Ela não tem demanda não tem carga para atender determinados empreendimentos. Tá? Então isso não tem como obrigar uma coisa que a concessionária não consegue atender. Um ponto aí para complementar, talvez a exigência da previsão técnica para instalação do sistema, porque aí sim ficaria a cargo da empresa executar aquilo, pelo menos a previsão técnica. Em vez de incluir no código a exigência da disponibilização, é incluir a previsão técnica. A exigência de previsão técnica. Não, aí vai criar um custo para a empresa que vai lançar a obra sem que haja a possibilidade de alcançar é melhor colocar, como falou ele lá, no seguinte, em vez de exigir, estimular ou fazer qualquer coisa. Mas segue o padrão do inciso 1 e 2 e coloca incentivar a disponibilização de vagas do sistema. Porque hoje, por exemplo, para você ter uma aprumada de internet, você tem a previsão dela, ninguém fica passando cabo de rede. Quando você contrata a internet, passa o cabo de rede. No caso da instalação do sistema de carregamento, você tem a tubulação pelo menos para prevista. Essa é a sugestão, de que seja colocada a previsão. Assim como a gente tem internet. Há alguns anos atrás não tinha a previsão de internet, porque não existia, agora tem. Caso a população tome conhecimento de que um carro a álcool gera menos impacto ambiental que um carro elétrico e se deixe de incentivar o uso do carro elétrico, você vai ter uma tubulação própria para descer, que custou, para descer
os fios que não existirão lá. Então é melhor deixar. Ao Porque invés de o carro elétrico, qual é a carga do carro elétrico? É 220 normal. Não, mas a questão Eu estou entendendo isso, não é, não? É diferente. Qual foi o empecilho? Só para uma dúvida. Só um pouquinho, deixa eu... É 20 megawatts. É simples, tá? O maior pico de energia tá numa cidade, tá? Ele se dá após as 6 horas da tarde, tá? Quando a população chega em casa, vai ligar o seu chuveiro elétrico, onde você tem um pico de energia. Quando você disponibiliza um ponto de alimentação, de abastecimento do seu carro elétrico, tá? Vai acontecer no mesmo horário, tá? Ele vai chegar na casa dele, ele vai plugar. Tá? A concessionária, ela faz o estudo de viabilidade para ver se aquele empreendimento, a rede ela consegue atender a demanda, tá? Porque se você tem um ponto lá, se você tem um empreendimento com 100 vagas e disponibiliza 100 pontos de abastecimento para essas 100 vagas, tá? Você pode ter a probabilidade dos 100 moradores chegar ao mesmo tempo e plugar. Tá? Isso dá uma sobrecarga na rede. Então, qualquer empreendimento, como está aqui de grande porte, tá, você precisa ter o estudo de viabilidade da concessionária, tá? E ela não passa. Tá? Por isso que não dá para obrigar. Tá? Como você é obrigado você é obrigado a fazer uma coisa que não está no seu poder, não depende de você. Tá? Por isso que a gente diz que tem que incentivar, não obrigar. Gente, mas nós aqui não está nem falando de criar vaga para o ponto elétrico para todos os carros ao mesmo tempo, né? É ter no estacionamento, e o Código de Obras vai ter que evoluir para isso, ter pontos específicos para isso. 1, 2, 3 pontos lá, não é difícil. Ricardo, tem um monte de jeito de fugir disso, gente. Todas as exigências do Código de Obras são assim. Mas vamos lá, Guilherme. Acho que é a mesma coisa, na verdade, mas até como uma questão de esclarecimento, porque tudo bem que o plano é uma proposta que vai ser levada, a Câmara aqui depois vai discutir, mas existe, inclusive foi apresentado no Conselho, um projeto de lei específico sobre isso por parte de um vereador e que já foi desaconselhado pelo Conselho pelo argumento que, inclusive, o camarada colocou aqui. Justamente, 2 argumentos, na verdade, que eu me recordo. A questão da condição da concessionária e se caso for exigido, inclusive, de dar uma pane nesse sentido, e também da demanda atual. Então, talvez revisto no texto essa projeção, mas não uma exigência já sendo instituída. Mas não está instituído, está prevendo que um código deve avaliar. Mas vamos, Guilherme. Nesse mesmo sentido mesmo. Foi avaliado, daí o que foi adotado é adotar a mesma coisa que aconteceu em São Paulo. A legislação deles lá e fala. Deve ser previsto que um dia possa acontecer a necessidade dessas vagas, mas não exigir que existam vagas hoje no Código de Obras. Eu acho que nesse aspecto... Desculpa, você ia falar, né? Não, exatamente, o que pode ser feito é deixar uma infra seca, deixa só uma passagem. Se um dia a tecnologia ou se conseguir atender essas vagas, se aconteça. Caso contrário, fica só a infra, mas uma infra é importante, eu acho. Sem dúvida. Acho que colocar previsão no lugar de exigência. Então, exige a disponibilização da vaga com previsão para sistema? Então, ele está sujeito a incluir no Código de Obras a previsão da disponibilização de vagas dotadas de sistema elétrico. É porque aí implica que a vaga já tenha o próprio sistema de carregamento. E aí inclui, por exemplo, a um hotel colocar o sistema, obrigar ele a colocar um sistema, eu não concordo. Então, eu acredito que tem que ter... Mas onde está falando de hotel? Dotada de sistema de... foi um exemplo. O hotel... Não, é previsão de disponibilização de vagas dotadas de sistema de carregamento elétrico em empreendimentos de médio e grande porte. É que aí a vaga tem que ser dotada do sistema. Então tem que ter uma vaga, que é o espaço para o carro ficar, e tem que ter o sistema para carregar. Aí o shopping center, nós não vamos exigir isso no shopping center? Aqui para frente, se a gente quer fazer essa mudança de tecnologia alternativa, não vai prever que o shopping preveja lá 2, 3 vagas lá para carregamento? Ô Ricardo, só por favor aqui, para a gente pular o item, né? Acho que o texto nosso aqui está diferente do seu, porque o nosso aqui está falando de exigir, né?
Acho que você não viu esse termo exigir aí. Não, eu troquei a palavra. Não dá para pôr em votação Em vez isso? de Vamos usar a mudar. palavra. Vamos passar para o Twitter já. Não, essa é a proposta que eu fiz. Ó. Em vez da palavra exigência, trocar a palavra exigência por previsão. Beleza. Essa que é a proposta, senhor. A proposta que estão fazendo é essa, para resolver o seu problema. Não, problema não. Sua sugestão, desculpe que eu estou falando. A sua sugestão é de trocar a palavra exigência por previsão. Ok? Não. A previsão é isso? Previsão de disponibilização. Ele tem que prever que seja, né? Aí o número, o estudo de habilidade, aí vai depender depois. Ok? E no quinto, no 4 aqui, ó, planejar a substituição gradativa dos veículos públicos para isso. Que é planejar e tal. Quem fez aí a coisa? Eu também. Planejar a substituição gradativa dos veículos, sistemas táxi e transporte coletivo, mas também não fala da frota da prefeitura, da coleta seletiva, de aplicativos, Uber, iFoods, enfim, que contemple as frotas em geral, não só táxi e não só o transporte coletivo. Que isso seja uma substituição gradativa de toda a frota, inclusive da prefeitura. Vou dar uma sugestão. Planejar a substituição gradativa dos veículos, vírgula, inclusive a frota pública da prefeitura. Mas aí o Uber, por exemplo, não vai ter um estímulo para isso? Não, que o Uber, não pode. Ele não é, ele é uma coisa privada, poder público. Desculpa. Não tem autonomia, não pode exigir, ele não é um contrato público, ele não tem nenhuma relação. Aí o Uber cai aqui, no caso está no de cima aqui, ó. Mas é concessão. Não é concessão, não é nada. Então, nós temos aqui uma proposta, então, que você quer aumentar. Temos uma proposta aqui que é aumentar a exigência, inclusive para a frota da prefeitura. Não é exigência, é planejar a substituição. Programe e estimule a fazer isso. E no caso aí seria em termos de não da mobilidade urbana, mas do impacto ambiental. Estamos aqui seguindo uma premissa que não é verdadeira. O carro elétrico tem um impacto ambiental maior que o etanol em termos de geração de pegada de carbono. Então, estamos aqui querendo criar um problema para o taxista, porque o carro elétrico é muito mais caro, e ele terá que repassar isso daí de alguma maneira, ou receber um subsídio, e estamos criando um problema a partir de uma premissa que não é verdadeira, achando que o carro elétrico causa menos impacto ambiental que um carro movido a etanol, e não é. Então, se querem fazer alguma coisa relacionada a impacto ambiental, que se troque carro elétrico por carro movido a etanol. Ou então que não se mexa nisso e cada um toque a vida do jeito que achar melhor. Mas não há programa de etanol mais no país. Ainda que não exista programa de etanol no país, o etanol está aí, pode ser utilizado e causa menos impacto ambiental do que o carro elétrico. Pela ordem aqui, só que o artigo 43 caput fala de política voltada ao carro elétrico. Então eu entendo perfeito, mas assim, o caput é de carro elétrico. Sim. Tem que ter sobre o etanol, tem que ter sobre a gasolina, sobre hidrogênio e nitrogênio? Pode ser que tenha, mas o artigo 43 é de carro elétrico, ponto final. Então tem que tratar de política de carro elétrico. Então poderia para veículos com impacto de carbono menor, reduzido? Para todos os veículos de impacto de carbono reduzido? Perfeito. Muda o caput para atendimento à utilização de veículos com menor impacto ambiental. E aí, a tecnologia. Mudando isso, a gente muda o caput e nós queremos o quê? Menor impacto ambiental? Mudamos lá em cima e seguimos todos. Ao invés de privilegiar o carro elétrico, vamos privilegiar os veículos com menor impacto ambiental. Perfeito. Mas aí eu concordo que pode haver uma previsão sobre o etanol, mas não que tem que mudar o artigo 43. Não vamos prever nada de etanol. Vamos focar em menor impacto ambiental, qualquer que seja ele. Se aparecer aqui um carro elétrico com impacto ambiental menor do que o etanol, vai ser o carro elétrico. Nós queremos aqui menor impacto ambiental. É isso que está previsto. Então, sugestão. Para atendimento, estímulo à utilização de carros elétricos, ou outras tecnologias sustentáveis, o município poderá prever ações como...
Ok? Entendeu, José? Está aprovado, gente? Sim. Próximo ali. Não falou não. Vamos lá. O eixo da segurança e educação no trânsito tem como objetivo reduzir os acidentes e as vítimas de trânsito. Oi. O pessoal sugeria, ao invés de reduzir, eu gostaria de ter essa política do zerar os acidentes de trânsito e as vítimas de trânsito. Eliminar os acidentes de... Eu falo do zerar porque, né, eu tive contato com essa propaganda lá em Portugal e eles tinham o programa Morte Zero no Trânsito 2030. Então eu acho que essa ideia de trazer morte zero traz mais argumento para todos os itens que vêm depois. Então não é só reduzir, então é zerar acidentes e vítimas de trânsito como objetivo. Claro, a gente, né? Mas acho que o objetivo podia ser zerar ao invés de reduzir. Aprovado, gente? Sim. Ok. 46, quem fez o destaque aqui, ó, no item 4, hierarquizar as vias por probabilidade de ocorrência de acidentes. Isso é o objetivo disso, é você ter aqui para você agir mais rápido nela. A questão da probabilidade. Onde tem mais acidente, claro. Tem lugares que não tem morte, mas tem muita reclamação porque quase morre. Eu quase morre, mas também está O cara dá aquela desviadinha, né? Claro. Sai mas correndo não está e falando passa. aqui que vai só agir nesse caso, é só que vai hierarquizar. Então, só que existe uma situação aqui do poder público de que não existe estatística de acidente, porque não aconteceu, porque o cidadão desviou. Então, mas existe a reclamação de que aquele lugar é perigoso, mas não se faz nada porque não tem estatística. Mas aqui, ó, por isso que a redução da velocidade geral aqui, as políticas são gerais, ó. Visando, não é só no lugar, em todo, estimular a velocidade regulamentada para 30, criar a zona 30. Então, eu acho que hierarquizar as vias por probabilidade de ocorrência de acidente e com uma análise de risco e prevenção, porque probabilidade de ocorrer você pode dar prevenção, né? Probabilidade de ocorrência e risco de ocorrer, uma probabilidade de ocorrer. Fala de ocorrência. Pode ser. Usou a probabilidade de ocorrência. Aqui, ó, com probabilidade de ocorrência, não é o... Possibilidade, né? É o e se, né? Probabilidade. Mas aqui está escrito é probabilidade. Se tá entendido isso... Tá, beleza, ok, então. 47, item 3, planejar e implementar a política educacional permanente. Oi. Eu espero que não se restrinja a rede municipal, porque na verdade a rede de ensino de Maringá abrange particular e o estadual também. Então, assim, seja uma formação geral, porque geralmente a questão educativa de trânsito é feita só na rede com os pequenininhos, né? Então eu acho que em Maringá a gente precisa ampliar para toda a rede de ensino. Tá. Então seja toda a rede municipal estabelecida em Maringá de ensino. Talvez então tu tenha a palavra estimular, porque o problema é que essa outra rede a prefeitura não tem autonomia para ir lá impor. Ela pode estimular. Privado, no caso, eu acho que teria que colocar. Entendeu? Na rede de ensino público e estimular nas demais redes. Pode ser assim? Mas implementar aqui a rede de ensino público. Com licença, Ricardo. O Plano Municipal de Educação considera que a ação do município se dá em relação à rede municipal, à rede estadual e à rede particular. Tá. Então todas as três redes, elas são as redes sobre as quais o município pode fomentar a política. Então, ok. Então já está isso aqui, já incorpora tudo isso. Próximo. Pode até colocar entre parênteses, municipal, estadual e particular. Mas precisa. Vamos lá, geral. Privado é válido. Pode pôr. Público e privado já resolve. Público e privado. Pode ser. Mas levanta aí primeiro. Rede pública e privada. Sim. Agora, pública e particular. O item, a categoria particular, não é privada. Tá bom, já vou mudar aqui. As políticas institucionais devem se estruturar para incentivar a mobilidade corporativa, otimização de automóveis, aumentando a ocupação veicular e diminuindo o número de veículos em circulação,
organizar os fóruns de discussões para incluir associações e entidades do município no diálogo sobre a mobilidade no contexto local. Está aqui. No inciso primeiro, eu coloquei aqui, já vou ler o texto sugerido. Incentivar a mobilidade corporativa e solidária para a utilização do uso de automóveis, aumentando a ocupação veicular e diminuindo o número de veículos em circulação com a implantação da cota solidária, que foi citada no plano de vocês. Ok. Aprovado, gente? Então passa o texto aqui pra gente. Pra gente ver. No 2 aqui, tem alguma outra ou não? Seu José? Eu só iria sugerir aí que as discussões para esse fórum aí de discussão seria, por exemplo, semelhante ao GA, da revisão do plano diretor, que tem bastante representação da sociedade e que teve bastante contribuições de todos os setores para a revisão do plano diretor. Então, para o fórum também eu acredito que seria uma sugestão. Dá para a gente incluir alguma coisa nesse sentido aí? Não, mas o quê? Então, porque aqui está falando em janeiro, organizar os fóruns de discussão para incluir associações, entidades. Não está definindo ainda quem vai participar, quantitativo, nada. Já está amplo. Se eu quero fazer uma sugestão específica, pode fazer. Mas não saberia como. Já saiu o livro, não sei o quê. Assim como é organizado o GA, por exemplo, que é... Não, o que é GA? Podia incluir o grupo de acompanhamento, podia com um grupo de permanente. Eu acho que aqui já está. Com representação de toda a sociedade. Já está aqui, ó, para incluir associações e entidades do município. E só a gente tem que poder organizar a criação de fóruns, organizar de fóruns. Organizar fóruns, né? Tira o D. Organizar fóruns de discussão para incluir associações e entidades do município. Acho que está atendendo. Ok? Então vamos para o próximo. No monitoramento, artigo 54, parágrafo único, no anexo 7, se encontra o plano de ação de curto, médio e longo prazo. O que é a questão aqui? Não, esse aqui nós vamos mudar lá. Tá. Então deixa eu ir. 55. O Poder Executivo viabilizará os recursos financeiros necessários à programação de ações. O primeiro, que é o recurso de orçamento municipal, estadual e federal. Qual que é o questionamento aqui? O valor mesmo. Aí pode ser lá na frente. Tá. Mas ele não é aqui. Aqui não vai entrar em valor. Então pula, próximo. Não, só um pouquinho, cara. Voltou. A questão do recurso de orçamento municipal, estadual e federal. Aí dá para citar aí a questão do artigo 6 da Constituição, que fala sobre que é o direito social, né? Não precisa, não. Ele já está lá na Constituição para garantir. Não é. Entendeu? Acho que não cabe, não. Não estou entendendo como vai botar aqui. Está falando, recursos do estadual, municipal e federal. Que vão usar para gastar o dinheiro, ok? Bom, na disposição não tem nada, não? Acabou? Agora você tem. No mapa tinha falado de uma. Tem a questão da ciclovia, da Sinclair. Que aí não sei como é que a gente vai colocar aqui. Acho que é bom, está gravado, tá? Sobre a. Eu estava comentando. A Sinclair e a Avenida Paranaíba. Oi. Cadista de ciclovia. Sobre a ciclovia na Sinclair Zambati, então esse mapa a gente trabalhou bastante em cima dele, em cima de um mapa que foi nas vias que os ciclistas mais usavam em Maringá, que foi feito em cima da pesquisa. E a Sinclair, se a gente pegar esse trecho aqui, ó, esse trecho que ela está pintada, é um trecho que apareceu bastante uso de ciclista, porque é o trecho mais urbano da Sinclair, né, onde tem bastante bairro e ela é em nível e tudo mais. Colombo até... Esse outro trecho da Sinclair, ela tem uma característica muito pesada, muito rodoviária.
Então a gente pensou no universo do plano, para até 2031, eu acho que a gente não conseguiria fazer a ciclovia ou fazer uma estrutura de ciclovia nessa parte mais rodoviária, pesada mesmo. Então a gente colocou aqui pensando no universo do plano, né? Então quando a gente tiver uma próxima revisão, a gente com certeza vai incluir, porque a gente entende que talvez até lá a gente já tenha uma condição de colocar. Então pensando assim, em não colocar uma coisa que a gente não vai conseguir realizar.